Nesse livro, Mulheres Correm com os Lobos, tem um texto que eu vim aqui compartilhar com vocês, que fala a procura da curandeira, a escalada da montanha. Aqui a Clarissa conta como lidar com a raiva, né? E antes desse capítulo, ela contou a história de uma mulher que o marido dela foi pra guerra. Quando ele retornou com muita raiva. E ele queria ficar isolado no meio das pedras. Ele foi pro meio do mato, ficou lá. E ele não queria contato com ninguém. E ela foi preparar comidas deliciosas pra levar pra ele, comidas que ele gostava. E ele chutou tudo, ele não queria saber de nada, ele queria ficar isolado. Então ela foi atrás de uma feiticeira procurar essa mulher, né, pra pedir. Então ela foi atrás dessa feiticeira, que era uma senhorinha, e ela pediu pra essa senhorinha fazer um feitiço pro marido dela voltar a ser o que ele era antes, né, voltar pra casa, e que ela sentia a falta dele. Se essa feiticeira podia fazer esse feitiço. Aí essa feiticeira disse: sim, minha filha, é possível, mas para isso você vai ter que subir no alto de uma montanha e conseguir um pelo do pescoço do urso da meia-lua. E assim, ela nem questionou como que ela iria conseguir. Ela simplesmente ficou feliz que tinha como, né? Tinha uma saída. Ela ficou muito feliz com essa ideia de saber que teria uma possibilidade dela conseguir trazer o marido dela de volta. E aí ela se preparou para fazer esta escalada, essa subida no alto da montanha e conseguir esse pelo do pescoço do urso da... E ela se preparou para este momento. Ela ficou dias e dias, né, escalando essa montanha, passou por todo um processo bem simbólico, assim, onde que ela fica escondida, dela prepara comida, leva lá, o urso come, se esconde, e ela não consegue chegar perto do urso, porque o urso é muito brabo mesmo. Então, assim, é quase que impossível chegar perto dele. E ele é enorme, assim, e ela fica dias e dias e dias tentando essa aproximação com o urso para conseguir esse pelo do pescoço dele, né? E fora todos os obstáculos que ela enfrenta até chegar no alto da montanha e ter acesso ao urso. Porque, tipo assim, no livro conta que foram muitos obstáculos. Mas o ponto principal é que... E no livro aqui, eu só corrigindo que eu disse feiticeira é a curandeira. A Clarissa, ela fala, né, que a importância da gente se convidar a nossa raiva para tomar uma xícara de chá. Ou seja, a gente escutar a nossa raiva, né? A gente parar, observar e ver o que aquela raiva quer nos contar. Porque a gente tem a mania de reprimir, né? A gente tem a mania de julgar as nossas emoções. Então, quando a gente tá com raiva, a gente não quer sentir raiva, ou a gente nega isso. Ou a gente vai, assim, reprimindo tanto que chega uma hora que não tem. Aquela raiva, ela vai sair de um jeito absurdamente, assim, fazendo com que a gente acabe perdendo o controle, né? E aí a Clarissa fala, né, de a gente sentar e escutar. E sim, esse movimento, ele não é um movimento assim, simples, né? Por quê? Porque no início essa raiva, ela pode agir como um marido. Ela pode vir, quebrar tudo, não querer olhar, não querer... Porque a raiva, ela quer ser expressada, né? Ela quer... É uma energia de força também. E quando a gente não sabe lidar, às vezes pode sair dessa forma, né? Uma forma de violência. E aí ela fala que a gente vai precisar procurar a curandeira. Eu falo feiticeira, só corrigindo, a curandeira. Por quê? Porque a curandeira é o nosso self interior, né? A curandeira é essa que ela vai procurar, não tá fora, ela tá dentro de nós. É um arquétipo que a gente carrega com nós, né? E a curandeira, ela vai saber os recursos que a gente vai precisar usar
E sim, esse movimento, ele não é um movimento simples, né? É uma jornada. A mulher, ela precisa passar por várias situações, várias etapas até ela conseguir ter o contato com o urso da meia-lua. E todos esses símbolos que a Clarissa fala no livro, eles querem nos dizer algo, né? Tem um significado, todos esses arquétipos. O urso da meia-lua tem um significado, a curandeira tem toda uma mensagem pra gente. E é interessante a gente observar a importância da gente entender que não é só simplesmente eu tenho raiva e deu, isso vai ter que passar, vou sentar aqui, vou ficar aqui esperando a raiva passar. Não, se a raiva ela tá ali, ela quer nos trazer uma mensagem poderosa pra gente entender o que ela quer nos dizer. A gente vai precisar sentar e escutar, né? Ela não vai embora enquanto a gente não sentar para escutar o que ela quer nos dizer. E esse sentar e escutar o que ela quer nos dizer, às vezes, é fazer esse movimento de ir para dentro de nós, olhar, encarar aquela raiva, deixar, sentir ela, sabe? Sentir ela de um lugar seguro, sim, de um lugar que a gente sabe que aquilo vai ser só entre nós duas, eu e a raiva. E eu gosto muito da Sekhmet, que é um arquétipo que eu trabalho muito com essa deusa, porque a Sekhmet, ela é uma deusa que representa muito bem, né, essa questão da raiva. Ela traz pra gente usar a raiva com sabedoria. E aí sim, a gente vai conseguir chegar na questão, né, que pode ser algo, e entender que também a raiva, ela não vem sozinha, tá? Ela traz todo um monte de coisas junto com ela. Porque pra gente ter chegado nesse lugar de sentir muita raiva, a gente passou por uma série de dores, uma série de situações onde a gente simplesmente negligenciou aquilo. E aí vem a raiva. Vem a raiva para dizer: agora você vai me ouvir, agora você vai me ver, agora você vai, né? E ela vai ficar ali. Vai ficar ali. Porque a gente achar que é errado ter raiva, não é errado. É como a gente lida com a raiva, é como a gente usa a raiva. Isso sim, não é a raiva em si, né? É como eu lido com essa energia. Bom, vou ficando por aqui. Eu convido vocês a se inscrever, tocar os sininhos de notificações e também curtir, comentar, que se vocês gostaram desse vídeo eu vou trazer mais conteúdos falando sobre isso. Vou contar também algumas experiências minhas, vou trazer algumas abordagens do livro, certo? Então tá, beijos e até o próximo vídeo.